Shalom, shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Hoje estamos trazendo um estudo de religião versus liturgia, religião e liturgia. Eu estou aqui em Beersheba, a cidade dos patriarcas. Meu nome, você já sabe, é Miguel Malak, e aqui em Israel eu sou conhecido como Michael Malachi. Em São Paulo, nós temos Sami Stachover. Olá, Sami. Olá, Miguel. Sami Stachover está conosco desde São Paulo. São Paulo, a 10ª maior cidade do mundo, uma grande metrópole, cidade linda, progressista, né? Cidade brasileira onde circula o trabalho, o progresso, né? E temos uma cidade também importante, uma cidade que representa o Brasil, a cidade em que o Cristo abençoa lá do alto, né? O Cristo Redentor, de braços abertos, do Rio de Janeiro. Temos aqui Rubens Walter Cherbaski. Tudo bem, Rubens? Bom dia, Miguel. Shalom. Tudo bom? Como é que está o tempo aí no Rio? Tudo bem? Tá fresquinho, tá gostoso. Tá bom. Beleza. Glória a Deus, glória a Deus. E temos aqui numa cidade importante, a cidade de Rehovot, o Benjamin Seber. Olá, Beni. Shalom. Olá, lekulam. Shalom. Ele está também em Israel. Temos 2 em Israel e 2 no Brasil para esse estudo. Rehovot é uma cidade que fica ao sul de Tel Aviv, fica no caminho entre Tel Aviv e Jerusalém, praticamente quase na metade do caminho. Uma cidade grande, tem uma universidade maravilhosa, uma cidade linda, perto da praia também. E estamos aí, 2 israelenses aqui, 2 brasileiros morando em Israel, hoje israelenses, e 2 brasileiros. Para estudar, para um estudo, nós estudamos muito sobre religião e liturgia, que esse estudo tem um público-alvo, tem um direcionamento, que é justamente os Yehudis, os Bnei Israel, os judeus, que creem em Yeshua, como nós 4 somos. Então, esse estudo praticamente é visando esse público, esse é o público-alvo, né? Mas, por exemplo, você vai me perguntar, ô Miguel, eu não sou judeu, mas eu acredito em Yeshua. Posso assistir? Pode. Se você não estiver achando enfadonho, assista, vai ser bênção para saber o que nós pensamos, né? Ô Miguel, mas eu sou judeu, mas eu não creio em Yeshua. Ah, você é judeu e não crê em Yeshua? Então é bom você assistir, porque você vai ver os nossos conflitos internos, os nossos dilemas, como nós pensamos, né? E agora você não é judeu e também não crê em Yeshua. Aí eu digo, você é agnóstico, sei lá o que você é, aí eu digo que você deve assistir essa nossa conversa, esse nosso estudo. Por quê? Porque nós também somos um tipo de agnóstico. Porque nós somos judeus. Por que judeus? Porque carregamos o peso de toda a tradição judaica. Carregamos esse peso, nascemos na tradição judaica. Mas nós somos cristãos. Por que nós somos cristãos? Porque cremos que Yeshua HaMashiach veio ao mundo para ser nosso Senhor e Salvador. E o sangue dele, vertido na cruz do Calvário, foi a nossa salvação, como nos diz a Torá, como nos diz a Tanar. Então, agora, nós não seguimos não gostamos de religião, na verdade, porque nós cremos que Jesus, que Deus, é pessoal, é pessoal, não tem CNPJ, ele não carrega CNPJ, ele não é institucional. Nós não temos um Deus institucional. Nós somos diferentes, nós 4 somos diferentes, podemos até pensar coisas diferentes, mas aquilo que nos une é muito maior do que tudo que nos separa. Podemos ter pensamentos diferentes, mas o que nos une? O sangue de Yeshua vertido na cruz do Calvário. Então, o Sami
vai começar a explanar. Ele tem... Eu não vou ser chato de dar limite de tempo, mas uns 5, 6 minutos também para você fazer uma explanação. Tudo bem? Shalom, pessoal. Sim, verdade, tudo bem. 5 minutos a gente consegue falar muita coisa. Todos nós temos em comum termos crescidos em lares judaicos e tivemos o privilégio de ser achados por Yeshua. Quando nós fomos achados por Yeshua, o que aconteceu? A sinagoga tradicional ficou complicada, porque muitas das coisas que se dizem, muitas das coisas que se fazem nas sinagogas, elas simplesmente são esconderijo para necessidades diferenciadas. O que quero dizer com isso? A Torá nos ensina, nos instrui a fazermos um sacrifício, um corban, de manhã, de tarde e de noite, ao anoitecer. E esse corban já foi dado. Yeshua foi o nosso corban, é o nosso corban, ele está vivo entre nós. O que aconteceu? Os sábios, os hachamim da tradição, eles instituíram uma série de orações como substituição ao corban, coisa que não está na Torá. Então, como não está na Torá, acontece uma porção de desvios que nos levam a mau entendimento das situações que são reportadas nas sinagogas. Entretanto, as sinagogas fizeram um trabalho maravilhoso, porque nesses 2000 anos de diáspora, o Galut nos manteve a Torá viva, nos deu o privilégio de que a Torá continuasse sendo lida nas Abimot em todas as sinagogas, ou seja, se faz o serviço de Torá nas sinagogas. Isso manteve a tradição. Mas cuidado, essa tradição precisa ser limpa. Nós podemos encontrar Bnei Israel, como diz o Miguel, tanto em igrejas cristãs, igrejas que tenham um viés corporativo de Yeshua, ou em sinagogas messiânicas. E cada um de nós fez a sua opção naquilo que realmente se sentia mais à vontade. Miguel, como introdução é isso. Agora eu gostaria de ouvir os nossos dois convidados para que a gente pudesse criar um canal de bate-papo. Agora o Rubens vai falar, dar uma explanação. Rubens, por favor, uns 5, 6 minutos, se você puder explanar o que você pensa. Miguel, eu já achei fantástico. Primeiro, a tua introdução, o que você falou, já foi a paraxá do dia aqui, na verdade, sabe? Achei realmente muito profundo tudo aquilo que você falou, que resume tudo aquilo que a gente entende sobre o cristianismo. E eu, antes de falar um pouco sobre isso, eu quero dizer primeiro para o Sami, você começou a falar antes, né, sobre as nossas dificuldades a respeito de falar para os judeus e Yehudim que não conhecem Jesus. Eu estou tendo um trabalho, as dificuldades que você mencionou, eu estou tendo dificuldades tão impressionantes, porque tenho recebido realmente alguns insights do Espírito Santo para procurar amigos meus de 50 anos atrás que estudaram comigo, e especialmente pessoas que estudaram comigo, como eu falei antes, naquela entrevista, no Sholem Aleichem, que era uma escola não dada à religiosidade de espécie alguma. Então, as dificuldades são tamanhas, mas eu vamos dizer assim, me aferro àquela palavra de Paulo aos Romanos, lá em Romanos 11, no capítulo 5, quando a palavra ali diz que o Senhor tinha separado, na verdade, também, judeus que não se dobrassem a Baal. Quer dizer, nesse tempo presente, que é o tempo da graça, e não o tempo da lei, ficou um remanescente. Graças a Deus que nós somos escolhidos realmente a dedo por Deus como remanescentes, não é? Para poder pregar esse evangelho, né? As boas novas, na realidade. Porque, veja, eu estudei 15 anos numa escola israelita, não é? Eu sei escrever e sei ler um pouco hebraico. Não consigo falar porque eu não falo diariamente. Vou ficar 3 meses ou 4 meses em Israel, eu acredito que eu vou falar hebraico. Mas a maioria dos meus amigos não sabe falar, não sabe ler e escrever. Eu me envolvi mais por causa do hebraico
bíblico, né? Eu senti necessidade do hebraico. Mas eu não tenho a experiência, como judeu que eu sou, ainda bem que somos pessoas assim com formações diferentes, eu não tenho a experiência da sinagoga que eu sei que o Sami tem, como o Benjamin fez Yeshiva, não sei o Miguel e tudo mais. Eu não tenho essa experiência da sinagoga. O que eu consigo imaginar, na realidade, é que eu comecei a ler algumas coisas, não é, a respeito de liturgia, de onde vem a liturgia, de como surgiu isso tudo, não é? E o que isso traz, o que isso pode agregar para nós, judeus messiânicos, judeus cristãos no dia de hoje. Eu comecei a pensar, eu comecei a olhar algumas coisas voltadas às leis anteriores ao Rosh Hashanah, comecei a ver Hatarat Nedarim, comecei a ver os Aneino para os Ashkenazim, Aneino para os Separadim. Eu falei, gente, isso vai ser uma loucura, isso é preceito sobre preceito, como diz Isaías, é regra sobre regra. Eu vou entrar numa loucura realmente aqui, se eu começar a pensar em cada detalhe, sobre cada festa, sobre cada oração, sobre cada tefilá, o que isso traz realmente para cada um de nós. Então, comecei a imaginar a estrutura da sinagoga. E, independente de nós termos, eu sei, sinagogas messiânicas, na verdade, a ordem que nós temos é de não ficarmos em sinagogas. A ordem que nós temos, dada por Deus, e eu falo Deus, Yeshua, é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nova ordem, essa é a nova paraxá. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Foi Yeshua, foi o nosso Deus que falou isso para nós. Então, eu fico imaginando, puxa, mas e as tradições e costumes? Ótimo. Os índios têm as tradições deles, os budistas devem ter suas tradições, os nordestinos, sei lá, qualquer grupo de pessoas tem as suas tradições. E eles não podem ser, vamos dizer assim, violentados nas suas tradições. Existe um cerne nisso tudo, existe uma centralidade nisso tudo. E a centralidade está na cruz. É dela que nós não podemos nos afastar, como o Miguel falou no início. Então, se nós queremos as tradições, e essas tradições não invalidam a palavra de Deus, eu acho que nem Yeshua teria muita coisa contra. Mas aonde que a gente vai? Longe, na minha opinião, completamente longe de orações que não nos dizem, como o Sami falou e originou essa nossa live, não nos dizem mais absolutamente nada, porque tudo convergiu para Yeshua, tudo convergiu para Cristo. É lá que nós temos que ter o nosso foco. Nós não podemos, de jeito nenhum, perder o nosso foco. Se queremos as tradições, então vamos fazer um Seder de Pesach. Eu não tenho nada contra, e lá nós vamos falar a verdade sobre o Cordeiro Pascal. Se nós temos tradições, nós temos o bris. Meu filho, eu fiz questão que fizesse brit milá nele, é evidente, é uma coisa que está arraigada no meu coração. E quando eu conheci minha esposa, que não era judia, mas ela, óbvio, com um amor muito grande aos judeus, ela falou, vamos fazer sim, porque ela entendia o peso que tinha eu fazer brit no meu filho João Pedro. E assim foi feito. Agora, eu não posso pegar uma série de para-choques que já não nos dizem mais nada, uma série de liturgias, porque liturgia cheira, me desculpem, a catolicismo romano, a catolicismo grego, aquela coisa, façamos isso agora vamos fazer aquilo, depois faz isso, não faz isso, faz aquilo. Isso tem um cheiro de lei, isso tem um cheiro de religião, e não é isso que a nova aliança nos traz. Nós precisamos entender que, independente das tradições, independente do nosso meio na sinagoga, a sinagoga é algo que guarda para dentro. Sinagoga guarda a Torá dentro do Rosh Kodesh, dentro do armário, não é? E nós sabemos que a Torá não está mais no armário, ela já saiu do armário. Então, a nossa praia hoje não é mais a Torá. A nossa praia não é mais o Tanar. Nós usamos isso hoje como base para a glória de Deus. Mas a nossa praia hoje está no Berit Hadashah. E a igreja, por si só, a definição da palavra grega, eclesia, significa
vão para fora. Sami, você precisa, o conhecimento que você tem, Miguel, e com certeza Benjamin e Yeshivá, as pessoas no mundo, não só judeus que não conhecem Yeshua, mas tem gente que precisa entender, olha, eu sou judeu e eu creio em Jesus. Eles vão dizer, caramba, você é judeu e crê em Jesus? Sim, nós cremos porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Messias, Ele é o El Gibor, Ele é o Deus forte, Ele que veio para glorificar o nome do Pai. Nós precisamos entender que a nossa dispensação hoje é outra. Então, com certeza, se torna a religião não faz sentido. E tudo aquilo que antes representava alguma coisa, na época da lei, na época de sinagoga, se tornam nada mais do que memoriais que caducaram. Não, eu realmente hoje não penso de forma alguma mais em liturgia. A nossa liturgia é levantar as mãos a Deus e falar, Senhor, glória ao teu nome, Espírito Santo, Ruach HaKodesh, conduz os nossos passos em nome de Jesus e vamos salvar almas, que é isso que importa, porque a cada dia o Rebra Kadisha está cheio de gente que não teve a oportunidade de ouvir a palavra e bem sabemos onde estão essas pessoas, bem sabemos que os rabinos disseram para elas que elas seriam, na verdade, ressurretas no dia que o Messias viesse, e elas vão ter uma grande surpresa, porque morrem, vão para a eternidade sem saber para onde estão indo, mas nós temos a consciência de onde estão indo. Então, nós precisamos cumprir o mandamento de Deus. Vamos falar da verdade, pregar o evangelho e esquecer essas coisas que estão ligadas a religiões, a religião e a liturgia. É isso a minha primeira palavra que eu queria deixar. Muito bom, Walter. Agora vamos... Benjamin, se você puder, em 5, 6 minutos, dar o seu parecer aí, o que você pensa sobre isso. Farei o máximo possível. Bom, é muito interessante o que o Sam e o Rubens falaram, e eu queria completar a fala de vocês. Primeiramente, falando, quando se fala em sinagoga, a gente até brinca, para 2 judeus, 3 sinagogas, né? Porque de tanta discussão que tem. Se a gente for levar mais adiante o que vocês falaram, a gente vai dizer o seguinte, tem o que Hashem, o Eterno, passou, e depois vieram os rabinos tentando acrescentar e ajudar. E quando a gente tenta ajudar o que Hashem colocou, a gente só faz estrago, né? Que aí a gente quer tentar entender a mais do que já está escrito. A gente tem que entender só o que está colocado. Então, aí foi o que o Rubens falou, regra sobre regra, lei sobre lei. Eu estudei em Yeshiva, e na Yeshiva estuda mais o Talmud, que é estudos de rabinos, regras para controlar o povo, para cercar. E, na verdade, o povo vai ficando numa religiosidade nesses cercos. E os rabinos, como todo líder espiritual de uma forma ou outra, ele quer segurar as pessoas, para que as pessoas fiquem. Mas o grande problema do líder é segurar da forma que ele acha que tem que segurar. Aí vieram de 10 mandamentos, 613 compilados, e regras, e estudos, e compilações do Talmud, que desde a Babilônia. Então, o judaísmo de hoje é um judaísmo misturado. Tem a raiz da Torá, do Eterno, mas entra misturado com um babilônico. Então, esse é o grande problema. Então, quando a gente vê o Sidur, o livro de oração, antes da Babilônia, não tinha o livro de oração. Eu até anotei aqui um Gaon chamado Amran, que compilou na época do exílio da Babilônia, da Galut, ele compilou o Sidur, que são as orações. O Sidur tem uma base judaica, uma base bíblica? Tem. Ele pega salmos, esse Gaon foi o primeiro que começou a colocar o Sidur. Então, são orações boas, muito que são do Tanar, da Torá, do Teilim,
mas muitas coisas foram colocadas repetições. Esse é o grande problema. Antes disso, antes desse exílio da Babilônia, não tinha Sidur. Os judeus faziam as suas próprias orações, o que saía do coração. Não que uma pessoa não pode... ela está fazendo as suas tefilot, as suas orações no Sidur, e ela não tem um coração aberto. Mas o grande perigo é essas repetições, e é o que está escrito. Muitas coisas estão escritas, coisas que não são relevantes. Então, o judaísmo de hoje é essa mistura babilônica, como também nas igrejas receberam a herança romana. Então, o nosso dever, eu sempre falo isso, como judeus messiânicos, como judeus, verdadeiros judeus que reconhecem Yeshua, nós estamos entre os judeus, nós somos a ligação entre os judeus e os gentios, e os cristãos. Então, nós andamos em todas essas áreas. Então, nós temos que mostrar para os gentios o que é a base de Yeshua, e a base de Yeshua não é romana, Yeshua, o Tanar e o Brit Hadashah, que eles se juntam, e para que os judeus saiam da Babilônia, da Pérsia, e os gentios saírem dessa base romana e esse anti-Israel que se firmou e voltem para Israel. Então, nossa missão é muita responsabilidade, que é essas duas coisas. É mostrar que para quebrar essa Babilônia, essa Pérsia na cabeça dos judeus, mostrar a verdadeiro Tanar, porque eu estudava na Yeshiva, eu seguia mais o que os rabinos falavam do que o Tanar. Os rabinos não estudam o Tanar, eles estudam regras, eles estudam coisas que muitas vezes são cegueiras, atrapalham. Então, os rabinos precisam se voltar para o Tanar. Quando se voltarem para o Tanar, por exemplo, no Shabat, depois da Parashá se lê a Haftarah, que é a porção do Tanar, eu sempre me pergunto depois, que eu aceitei Yeshua, antes eu nunca me toquei. Por que do Isaías e Shayahu 52 para o 54? Que incomoda tanto eles, o Isaías 53? Depois eu voltei na Yeshiva em São Paulo, na Yeshiva do Chabad, onde eu estudei, em São Paulo, e aí eu cheguei para um aluno lá, um colega meu, por que eu falei para ele, eu quero que você leia aqui Isaías 53. Ele começou a ler, falou, tá bom, já que você quer, vamos lá. Ele já era muito amigo meu. Ele começou a ler, traduzir, né? Porque, na verdade, tem coisas em aramaico. Aí ele falou, vou parar aqui, porque senão eu vou começar a acreditar. E fechou e saiu andando. Então, é o medo de reconhecer. Mas essa é a nossa missão. Porque os judeus nas sinagogas escutam mais os rabinos do que vão buscar as coisas. E quando a gente lê o Brit Hadashah, a gente vê os berianos, como fala, os berianos, que eram aqueles que não quiseram só escutar o maior dos fariseus, o aluno de Rabban Gamliel, Rav Shaul, que conhecido como Paulo, mas em hebraico é Shaul. Eles não escutaram, mesmo ele. Os rabinos de hoje não chegam nem na metade do que Rabban Gamliel sabia e Shaul. E mesmo assim falaram, a gente quer que você mostre, prova. A grande dificuldade dos judeus é pedir para provar e seguir rabinos em vez de escutar. Eu, infelizmente, fazia isso, mas eu achava que os rabinos estavam seguindo o que Hashem fala, o que o Eterno fala. Hoje, com Yeshua, eu reconheço que muitas coisas que os rabinos falam é da vontade deles e atrapalha de seguir o próprio Tanar e Hashem, e se eles seguirem o Tanar e Hashem, com certeza, assim como nós, eles vão chegar em Yeshua. Numa ordem, então, eu vou fazer o seguinte, cada um vai fazer uma pergunta para o outro. Então, eu vou começar 1 minuto para a pergunta e, no máximo, 3 minutos para a resposta, por favor. Então, Sami começa. Sami, você faz a primeira pergunta para o Rubens. Maravilha. E era para o Rubens mesmo que eu queria fazer essa pergunta. Rubens, fantástico que você seguiu a Torá, que você fez o Brit Milá no teu filho. Realmente é desafiador a gente olhar para a Torá e seguir a Torá, né?
Então, eu queria te fazer uma colocação que para mim foi importante. O grande ponto da minha vida é o Shema Israel, onde realmente eu consigo me entender como judeu depois de dizer o Shema. Mas eu descobri que eu estava desobedecendo o Shema por praticamente 40 anos. Aí voltei, depois de Yeshua, voltei a usar tefilim e talit. Como é que você vê isso, Rubens? Samir, como eu te falei, sabe, a gente precisa entender a cabeça de cada um e a formação que a gente... Para mim, como eu falei antes, o limite que nós temos é não invalidar a palavra de Deus. Se para você colocar um talit ou colocar qualquer outro aparato, qualquer outra coisa que te lembre, que te faça se sentir mais judeu, quando você está orando, falando o Shema, eu, particularmente, não tenho nada contra. Para mim, não significa muita coisa. Por que não significa? Porque quando eu falo o Shema, por exemplo, ela Adonai Elohim Adonai Errado, para mim, muito mais importante do que o talit, é falar errado. Coloquei no meu blog da última vez, que eu vou continuar escrevendo, é falar errado. É falar como, por exemplo, emendando um pouco o que o Benjamin estava falando, né? Essa dificuldade, né, dos judeus, olhar os rabinos, Talmud, a Mishnah, a Gemara. Se você parar para entrar dentro disso, isso para mim, eu vou falar uma coisa muito clara, isso não vem de Deus. Como a lei oral, eu tenho falado isso e defendo, a lei oral é algo que exatamente também não vem de Deus. Para mim, o que me importa é a lei de Moisés, é a Torá. A Torá escrita que me interessa, porque a lei oral veio, depois ela caminhou, ela se perdeu porque os profetas e os sacerdotes corromperam, e aí começou a perseguição romana, e aí começa a falar de ouvido, vamos guardar leis que são somente para nós, e a gente precisa entender que a verdadeira oração, a verdadeira tefilá, ela não começa no nosso coração. A verdadeira tefilá, ela começa em Ruach HaKodesh, no Espírito Santo. Ele nos inspira a fazer uma oração. Então, voltando, quer dizer, então isso acaba totalmente com qualquer liturgia e com qualquer regras que a gente pode encontrar no Talmud, porque, na verdade, nem Maimônides, nem Narmânides, nem o Rebbe, nem sei lá mais quem, nenhum desses grandes homens inteligentíssimos, intelectualmente falando, que eram, nenhum deles era cheio do poder e da inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, eles escreviam de que maneira? Pela sua inteligência humana e não pela inspiração de Deus. Por isso, é toda a diferença que tem o Talmud, viu, Benjamin, e a Torá. Na realidade, a Torá, a gente sabe que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi ele que deu a palavra a Moisés. Então, voltando, Sami, para você, para mim não representa muita coisa. Eu tenho um talit em casa, eu tenho todos os elementos que um judeu pode ter, mas elas não me fazem falta. Agora, quando eu falo para combater, por exemplo, Maimônides, como segundo princípio da fé judaica, que estou certo que Deus é um, e ele coloca Yahid no lugar de errado, então quando eu falo, como está na Torá, em Deuteronômio 4, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová é errado, eu estou dizendo, ele é errado. Ele é um Deus composto, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma divindade com 3 pessoas carregando toda a essência de Deus em cada uma dessas pessoas. Difícil entender, mas é assim que a gente precisa entender, porque assim é. Façamos o homem à nossa imagem. É Elohim, desde o primeiro versículo da Bíblia. Elohim, não é Elohai, é Elohim, é plural, né? A gente aprende isso em hebraico, né? Um plural masculino. Então, sabe, eu não tenho uma crítica para fazer para você, nenhuma, que você vai colocar elemento mais judeu por causa disso. O que eu combato é o que isso invalidou a palavra de Deus? Não.
você não pode, na minha opinião, perder o foco. O foco é Yeshua. O foco é pregar o evangelho como nós fomos ordenados a fazer. O foco estão nas cartas de Paulo, aluno de Gamaliel, como o Samir lembrou, que é impressionante como é que não dá importância devida a um homem como Shaul. São as cartas de Paulo que devem nortear a nossa vida como judeus cristãos. Agora, se um pedaço de tradição ficou em relação a algum elemento, se isso não vai invalidar a palavra de Deus, eu não tenho absolutamente nada contra. Só não pode você sutilmente deixar com que as tradições e uma liturgia, uma oração que não diz absolutamente nada, que na sinagoga poderia ter sido dito pelo Hazan, tá entendendo? Isso é que não pode tomar conta do nosso coração. Nosso coração tem que estar aberto para Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Nós temos que seguir o nosso Deus, e Ele é Deus. Que fique claro que Ele não é só filho de Deus, Ele é Deus, Ele é o Yehová que estavam com as 4 letras de Yud, Rei, Vav, Rei, em cima daquela cruz. E que Pilatos disse, recebeu uma orientação do Sinédrio, tira aquilo que está escrito lá na cruz. E Pilatos falou, o que eu escrevi, porque aquilo foi a orientação do Espírito Santo. É para deixar bem claro que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Nós fomos reconciliados, nós somos abençoados, nós somos privilegiados. Não fiz nada, nem nós fizemos absolutamente nada para sermos chamados para esse ministério. Então, vamos, na minha opinião, não dar muita importância para aquilo que era importante quando não conhecíamos Jesus e vamos valorizar aquilo que faz parte da nossa praia, que é o Berit Hadashah. Amém, Rubens, amém. Agora você tem 1 minuto para perguntar, 1 minuto, preste atenção, para perguntar para o Bênio, nosso Benjamin, o que você quiser. Pergunte para ele. 1 minuto, por favor. Eu vou pensar. Ele 3 minutos para responder. Tá certo, muito bem. Olha, isso é uma nova liturgia, tá, o Rubens? Isso é uma nova liturgia, pois é. Ele devia ter avisado para a gente preparar perguntas, agora ele tem que usar a criatividade para fazer. Foi surpresa, é produção. Mas tá bom, Benjamin. Nós, como judeus cristãos, então, eu queria, como judeus messiânicos, eu queria que você me respondesse o seguinte. Você que lembrou de Paulo, Saul, como aluno, como discípulo de Gamaliel, como é que o fato de, em nenhuma carta paulina, em nenhuma carta de Paulo do Testamento, em nenhuma delas se fala em sinagoga? Por que é que Paulo não menciona sinagoga? Bom, ele ia na sinagoga, ele ia assim, sempre quando a gente vê Paulo indo, primeiro que ele foi levar, ele recebeu o chamado de levar Yeshua para toda, né? Ele foi o maior discípulo de Yeshua. Então, ele foi aquele que expandiu Yeshua para todas as nações. Por isso que ele, como cidadão romano, e a gente vê as cartas dele, Gálatas, seria hoje Turquia, enfim, o que Paulo fez foi o chamado dele em Yeshua, e Yeshua colocou ele para ser, como fala, aos gentios, porque ele levou todo o conhecimento dele, toda a bagagem dele, como um judeu, seguidor da lei, ele levou para todas as nações. Por isso que ele foi aquele que abriu, porque até então estava só para os judeus. E aí diz, levai primeiro para os judeus e depois para os gentios. Mas você pode perceber que toda vez que ele chegava num lugar, antes dele ir falar para os gentios, ele procurava os judeus, e porque ele primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então ele procurava sinagogas, entendeu? Não que ele ficava lá, mas ele ia, fazia o que ele precisava, jogava a semente e depois ia aos gentios. Você pode perceber isso. Mas o chamado dele foi
expandido, porque se ele fosse falar aos judeus, ia ficar só aos judeus, mas a missão dele, com a vontade de Yeshua, e o colocou em Paulo, em Rav Shaul, para que todas as nações tivessem o Yeshua, todas as nações tivessem o evangelho, tivessem o ouvir de Yeshua, através de Rav Shaul, aquele que tinha a base judaica, aquele que era do Sinédrio, do Sanhedrin, para os gentios. Ou seja, e aí ele fala em Romanos, porque ele tinha um conflito já e ele sabia que ia ter. Porventura, Hashem rejeitou o seu povo, Israel? Não, porque eu sou judeu da tribo de Benjamim. Ele deixou bem claro, por causa da visão romana que depois chegou e hoje tem até hoje. Bem respondido, Beni, bem respondido. Inclusive, ele fala nas cartas dele, ele vai, como o Beni falou, ele ia na sinagoga, falava com os judeus e falava com a comunidade em geral depois também, mas ele sempre nas cartas, ele joga nós e eles. Quando ele fala nós, é os judeus. Quando fala eles, é os não-judeus. Ele sempre joga os dois povos, judeus e gentios, né? Então, por isso que às vezes há muita confusão, inclusive, nos livros de Paulo, né? Que as pessoas falam, é para fazer, não é para fazer e tal. E eu adoro Romanos 14, que vai muito com o que o Rubens falou, né? Quer dizer, não carregar peso. Se você quer pôr tefilim, põe. Se você quer fazer o Shema, faz Shema. Se você quer comer carne com queijo, come carne com queijo. Se não te pesar, agora, se te pesar, não come, né? Vá acompanhando a sua consciência. Jesus já tirou esse peso de nós, né? Agora, ele que não se condena naquilo que aprova. Desculpe, Miguel. Como é que é? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Naquilo que aprova, exatamente. Vamos, então, agora o Benjamin. Benjamin, 1 minuto para você perguntar para o Sami. Alguma pergunta que você tem, alguma dúvida, alguma pergunta para o Sami responder. Em 3 minutos, Sami. Então, né, partindo daquilo que eu falei, da nossa missão como judeus, uma missão muita responsabilidade, tanto para os judeus, de levar Yeshua e mostrar Yeshua para aqueles judeus, quebrando Babilônia e Pérsia, e também para os gentios, quebrando a visão romana e mostrando. Então, não é judaizar os gentios, não é judaizar a igreja, mas mostrar a base de Israel, né? Aquela base judaica, sem religiosidade judaica, sem eles querem virar judeus. Como você vê tudo isso que nós podemos fazer nessa parte, nessa missão com judeus e com gentios, sendo judeus messiânicos? Grande, Beni. Vamos lá. Primeiro quero lembrar vocês de que o Tanakh, o Sefer HaBritot, como você mesmo diz, Benjamin, ele é composto de 3 pedaços. A Torá, a revelação de Deus a Moshe. Todos os Neviim, todos os Ketuvim, são como o povo viveu essas coisas, mas não tinha a realização das promessas. Todas as promessas convergem para Yeshua no Brit Hadashah. Então, a nossa tarefa é elucidar as pessoas das verdades da Torá, como o povo não soube viver essas verdades, e é por isso, então, que eles foram parar na Babilônia. E se você for olhar biblicamente, tá, eles vão para a Babilônia como Yehudim. Eles voltam como fariseus, saduceus, e vai por aí afora. Então, a nossa tarefa é explicar. Não é você vender... Aí, outra definição que eu acho importante. Religião é você servir a homens, cheio de regras, cheio de obrigações para fazer. O que nós vendemos aqui chama-se fé. Explicar quem é Yeshua, por que ele teve que vir, qual era a tarefa de Yeshua, por que ele teve que morrer na cruz. E são coisas que não têm a ver com o judaísmo. São coisas que têm a ver com fé. E a fé que nós temos em Yeshua HaMashiach é o que nos trouxe aqui e é o que nos faz
separar esse tempo para estarmos promovendo esse tipo de conversa, esse tipo de debate, para que as pessoas possam ser ensinadas da palavra correta. Eu já fui dito de que o meu lugar não é na igreja porque eu sou judeu. Eu já fui mal visto pelos meus amigos na sinagoga porque eu deixei de ser judeu porque eu me converti a Yeshua. Na verdade, o que eu me converti dos meus pecados e aceitei Yeshua. Então, a visão é exatamente essa: levar para aqueles que não conhecem Yeshua a necessidade. E quando você toca no assunto de Isaías 53, foi uma discussão que nós tivemos recentemente. Vem cá, se existe o capítulo 53 do Tanakh e Deus não quis tirá-lo, então alguma coisa tem de sério. E se você não lê-lo, não tem problema. Agora, eu te aconselho a lê-lo, porque aí é onde você vai conseguir descobrir aonde você vai parar depois que o Hebra Kadisha for te buscar. Sami, muito bem. 3 minutos e 2 segundos pelo data Mihael Malachi. Sami, agora aproveita que você está com a palavra e você tem 1 minuto para fazer a pergunta, para retornar a pergunta para o Beni. Beni, o privilégio de você ter estudado na Yeshiva te trouxe uma visão bastante ampla das regras. Como explicar para nossos irmãos Yehudim que Kolidrei não faz mais sentido, que a Neilá já não diz respeito, que Shacharit é vazio, que Mariv está dispensado? Como é que você consegue explicar isso para os nossos irmãos Yehudim que ainda não conhecem Yeshua? Bom, primeiramente, a gente tem que falar para eles que são repetições, acima de repetições, que não tem necessidade, porque não é repetindo palavras, orações repetitivas, que a gente vai colocar nossos corações para o eterno. Então, não é, e certas orações não têm base bíblica, não é verdade? Tem orações específicas que não tem nada a ver, são regras que os rabinos colocaram e não bate com o que o Tanakh, com o que está escrito no Tanakh, com a nossa base. Eu costumo dizer que tem um grupo chamado Caraítas, né? Os Caraítas não necessariamente eles seguem Yeshua, mas eles são um grupo que não reconhecem o Talmud, a Guimará, nada que não seja Tanakh. E talvez eles chegariam um pouco mais perto do que nós cremos, só que nós cremos em Yeshua, nossa base é em Yeshua. Então, o que nós temos que mostrar para os judeus que existem certas orações específicas que elas não têm ligação com o Tanakh. E o que nós temos é o Tanakh. O Tanakh vem de Hashem, como o Rubens falou. E aí eles vão falar, não, mas o Talmud, a gente vai falar, o Talmud é rabínico, o Talmud não é de homens, é feito por homens, é colocado depois. Então, nós temos que focar o Tanakh. Então, a gente tem que mostrar para os judeus o Tanakh. E todas as orações que têm base no Tanakh, que é os Salmos, a Torá, ele tem a ver, mas o que não pode ser feito é repetitivo da mesma forma. E o que não tem base no Tanakh são orações, regras de homens. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar mostrar para os judeus. Muito bem. O Benjamin, já que você está com a palavra, você tem 1 minuto para fazer uma pergunta para o nosso irmão Rubens, lá do Rio de Janeiro. Sim. Eu gostaria de saber a sua opinião. Como você acredita que nós temos que trabalhar Yeshua? Se você acredita que nós temos que trabalhar de Yeshua numa linguagem, para falar de Yeshua a primeira vez, tanto para judeu quanto para gentil, você acha que tem que ter uma linguagem um pouco mais específica pelo judeu
pela bagagem do judeu e pelo mesmo judeu Sholem Aleichem, vamos dizer, como você falou, que eu sei no Rio de Janeiro, é aquele reformista, né? É aquela escola reformista. Ou Barzilai, que é mais religioso. E tanto a linguagem de Yeshua para os gentios. Como você olha a forma que a gente deve, como você falou, evangelizar, levar Yeshua tanto para o judeu e para o gentio? Muito boa pergunta. O irmão Rubens vai responder em 3 minutos. Perfeito. Então, vou gastar 15 segundos só para completar uma resposta que ele deu para o Sami, com relação ao que a gente tem discutido sobre tefilá, sobre oração. O que Jesus falou sobre oração? Olha que coisa incrível. Ele disse assim: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Então, essa deve ser a base. E depois ele deu a oração do Pai Nosso para a gente ter como base de oração na realidade, né? Então, essa é a regra que Jesus deu para quebrar com todos os preceitos em relação a orações e a liturgias, na minha opinião, sabe? Aqui ele está deixando bem claro que ele está resumindo tudo. Do mesmo jeito que ele resumiu os 613 mandamentos da lei em 2 mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas, não é isso? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você vai estar cumprindo a lei e os profetas, todo o Tanar. É isso que ele quis dizer. Para responder a tua pergunta, Benjamin, eu quero dizer que eu tenho passado intensamente por isso. Eu tenho falado sobre o que eu faço para eu falar de Yeshua para os meus amigos judeus. Eu só uso o Tanar. Eu nem pego no Berit Hadashah. Eu finjo que não tem Berit Hadashah e eu tento provar por todos os profetas. Porque Yeshua está em Bereshit, Yeshua está em Shemot, em Vaikra, em Bemidbar, Devarim, está em tudo que a gente pode imaginar, ali tem Jesus. E tem algumas passagens, nós sabemos que existem textos áureos, como Isaías 53, mas tem muitos outros textos. Eu consigo ver em Isaías até a volta do Senhor. Eu consigo ver em Isaías o arrebatamento da igreja quando o Tanar não fala em igreja. Eu consigo ver uma série de outras passagens provando que Yeshua é o Messias, é o Messias que o nosso povo espera. Então, eu preciso que eles entendam, quer dizer, é como Paulo falou, fiz-me judeu para os judeus. É dessa maneira que eu consigo alcançar evangelismo para os meus irmãos judeus, para que eles vejam, puxa, é mesmo, e eu tenho recebido, tenho vivido intensamente com amigos meus, com amigas minhas, pelo WhatsApp. Na quinta-feira vou sair com uma amiga minha para falar de Jesus para ela, porque eles estão vazios e estão precisando de Jesus, sem saber que estão precisando de Yeshua. Agora, quando você prega o evangelho para alguém que não é judeu, eu acho que você precisa enfatizar mais a graça de Deus. Você precisa enfatizar essa graça que Paulo nos traz de maneira tremenda nas cartas dele, especialmente Paulo. Então, você precisa falar que eles não eram chegados, eles eram um povo que estavam afastados de Deus, e Deus, por sua graça e misericórdia, trouxe cada um deles para olhar para a cruz do Calvário e falar o seguinte: ele tem 2 opções, é assim que eu prego o evangelho para os goim, vamos falar assim, né, bem claro. Eu digo assim, você pode chegar para ele, pela fé, na cruz e falar: eu não mandei você estar aí, eu não pedi para você morrer no meu lugar, eu não preciso de salvação, problema teu se você morreu aí, eu não tenho nada a ver com isso. Ou você pode chegar com o coração contrito, com o espírito tratado, e falar: Senhor, obrigado por esse sacrifício
sacrifício, porque quem tinha que estar nesse lugar era eu. E o Senhor, por amor, derramou sangue, porque o sangue é vida, derramou a sua vida para que eu pudesse, na eternidade, se fez homem, se fez pecado na cruz, para que eu pudesse ser trazido à vida espiritual e pudesse viver a vida eterna com Deus. Então, eu enfatizo mais a graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Eu preciso que os goim vejam que eles não faziam parte da comunidade de Israel e Deus, por sua graça e misericórdia, cumprindo a palavra de Jesus, que disse que tinha um outro aprisco, onde ele precisava cuidar, e eles fazem parte desse aprisco. Rubens, graça é você receber aquilo que você não merece. E misericórdia é você não receber o que você merece. Isso, Essa de Rahamim tem diferenças, eu sei disso. Né? Graça é favor imerecido, com certeza. E misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Pelo sacrifício dele, né? Agora, aproveitando que você está com a palavra, você pode perguntar em 1 minuto para o Sam Stachover, que vai responder em 3. Você pegou a gente mesmo, né? Ô, Sam, imagina que existe uma igreja ao lado de uma sinagoga. E Jesus resolve, antes da volta dele, e antes de sabermos que ele está presente pelo seu Espírito, ele mesmo em pessoa, resolve fazer uma visita à terra e ele encontra o Sami dentro de uma sinagoga. E tem a igreja onde eu estou dentro da igreja. A minha pergunta para você é: aonde que você acha que ele iria primeiro e o que ele diria? Grande, meu. Vamos lá. Espero que a sinagoga que ele vai visitar seja uma sinagoga messiânica. E a igreja que ele vai visitar seja uma igreja corporativa de Jesus. Tá? Se ele for numa sinagoga rabínica, lamentavelmente ele vai se desapontar mais do que ele já tinha se desapontado na cruz. Eu vejo que as sinagogas rabínicas, lamentavelmente, como vocês já colocaram, elas estão tão preocupadas com o Talmud, tão preocupadas de nos mostrar de que existe uma Torá oral que nunca foi dita, que nunca foi feita, que eles realmente sim se transformaram em ateus, querendo se disfarçar de judeus. Eles mantêm uma Torá sem sentido. Espero que a igreja que Yeshua vai visitar seja uma igreja onde ele é exaltado e engrandecido, não tem imagens a não ser a Bíblia. E se existe alguma coisa que nós gostaríamos de que o nosso povo, tanto Yehudim como não Yehudim, façam, é que nem os berianos, que eles simplesmente se foquem no Tanakh. O exemplo dos berianos é um exemplo maravilhoso, porque se vocês forem lembrar, na época de Bereia, qual era o documento que eles tinham para estudar? A Torá. E a Torá tinha dito de uma maneira bem clara para cada um de nós: se você tiver uma função que exige autoridade, faça uma transcrição desta Torá e leia todos os dias. Veja que a sabedoria da Torá é tanta, é tão grande, que ela queria que nós a lêssemos todos os dias. O Shema Israel nos manda falar dele no andar, no caminhar, em todos os momentos. Então, tentando te responder, Rubens, eu espero que Yeshua não se desaponte de novo com cada um de nós. Pelo contrário, eu espero que ele nos encontre numa sinagoga messiânica onde ele é cultuado, como realmente ele é 100% Deus e 100% homem, ou que ele esteja numa igreja que é pregado o Jesus crucificado. Porque um outro Jesus, lamentavelmente, não diz nada a respeito daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Muito bom. Agora vamos para uma terceira parte do debate, que vocês vão receber perguntas minhas. Então, vocês têm 2 minutos para responder. Eu tenho 2 minutos para perguntar.
Vamos lá. Eu vou começar com o Rubens. Rubens, eu me classifico, né? Vamos classificar. Eu sou um judeu, porque nasci judeu, e creio na cruz. Eu creio que Yeshua morreu pelos nossos pecados. Eu tenho uma dificuldade de falar que eu sou judeu messiânico. Talvez porque existam algumas pessoas que se nomeiam judeus messiânicos e às vezes não são. Então, eu não gosto muito de nomenclatura, né? Assim, essa nomenclatura. O que você me diz da nomenclatura judeu messiânico? Você concorda? Você teria um outro nome para dar para o que nós quatro somos? Assim, o que você falaria sobre a nomenclatura? Quem somos? Porque tem enciclopédias dizendo o que é ser judeu. Agora, o que é ser judeu que crê em Cristo? Aí vai ser um compêndio inteiro, uma biblioteca, talvez, né, para escrever sobre isso, né? Eu acho que a melhor definição para nós Miguel, é assim, judeus. Nós somos judeus, porque eu vou te contar uma coisa. Antes de Yeshua, eu sempre soube que eu era judeu, mas eu nunca vivi como um judeu no seu espírito depois que eu conheci Yeshua. Então, eu digo para todos que eu não me converti, eu me completei em Yeshua. E as pessoas chamam de, eu já ouvi falar judeu messiânico, é uma forma que as pessoas têm usado já há alguns anos. Eu conheci um pessoal de um grupo chamado Jews for Jesus, aqui no Brasil. Era uma forma, vamos dizer assim, evangelística, de você não assustar judeus que estavam ouvindo falar de Jesus. Aí você fala Yeshua, aí você não fala cristão, porque a palavra Cristo assusta, cristianismo assusta. Então você falava messiânico, porque é a transliteração de Mashiach e tudo mais. Outros falam judeu-cristão. Eu já tenho ouvido falar até em judeus nazarenos, já tenho ouvido falar essa expressão, judeus nazarenos. Então, o que eu acho é o seguinte, o que você é? Eu sou judeu. Mas como? Você crê em Yeshua? Sim, eu sou judeu. Eu estava discutindo isso com uma amiga minha que eu estava evangelizando e estava dizendo o seguinte, olha só, eu já vi... Tem dois rabinos de um livro que eu li de Nova York, os judeus e o judaísmo. Eles são incríveis, né? São reformistas. Eles dizem que existe um tipo de judaísmo para cada judeu no mundo. Então, existe o judaísmo reformista, existe aquele que é reconstrucionista, existe o sionista, o ortodoxo, o ultra-ortodoxo, existe o judaísmo do rabá, dos racídicos, existe o judaísmo ateu. Meu pai era judeu ateu, acredite se quiser, mas quem tiraria o título dele de judeu? Nunca! O pai, você crê em Deus? Não, mas eu sou judeu. Vai entender uma coisa dessas, porque não estava ligado à questão religiosa. Mas ele, bastava a guerra do Yom Kippur, ou a guerra dos 6 dias, ou quando libertaram os judeus lá em Entebbe, em Uganda, para ele vibrar como se fosse um gol do Flamengo, tá entendendo? Que ele era flamenguista também. Então, a questão do nome é o seguinte, nós temos que quebrar esse paradigma. Quando você ouve um judeu reconstrucionista, o que você é? Judeu conservador, judeu reconstrucionista, judeu não sei o quê. Eles dizem, eu sou judeu, e a gente devia falar a mesma coisa, eu sou judeu. Mas como você crê em Yeshua? Sim, eu sou judeu. E o verdadeiro judeu somos nós, e nós sabemos disso. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta para o Beni. Beni, a gente vê no cristianismo, né, muitas linhas do cristianismo, né, que, como o Sami falou, não creem no Jesus crucificado, né, mas creem sim na imagem da cruz, né? Fica a imagem da cruz, quer dizer, criam amuletos. E nós judeus também não somos diferentes. Muitos têm o Ramsa com olhos de ouros. Isso aqui vai afastar o mal, né? Foi lá na Babilônia, no Egito, o olho de Horus. Ou a própria Mezuzá, que é bíblica,
mas a pessoa usa, não, isso aqui dá sorte, se eu beijar 3 vezes assim, vai me dar sorte. Então, nós, os seres humanos, que eu digo, né, tem essa tendência de idolatrar as coisas e não ver o cerne, que é Deus, que no caso agora é Jesus crucificado para tirar os nossos pecados, né? O que você pode dizer sobre essas coisas, sobre essa idolatria, né? Tanto de judeus quanto de cristãos? Então, como você mesmo falou, são coisas que o homem, que as pessoas colocam, dogmas, e são idolatrias. E os 10, que está nos próprios 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer ídolos. Tudo que a gente coloca, e essas superstições, e no judaísmo de hoje, tem muita superstição. Chama de segulot, né? Receitas, mas na verdade são superstições. Então, todas essas coisas tiram o foco de colocar Hashem, de colocar o Todo-Poderoso, El Shaddai, como um foco. E isso é o grande problema. Essas superstições, esses dogmas, olho grego e Hamza, e beijar a mezuzá, não tem problema ter a mezuzá, mas não achar que é a mezuzá que está te dando proteção. E sim de reconhecer que lá dentro tem algo de Hashem, como a gente anda com a Bíblia, com o Tanakh, mas não que a mezuzá vai salvar, não que algo salva, porque aí tira todo o foco, né? Se a liturgia tirar todo o foco de Hashem, aí o foco é o Todo-Poderoso, o foco é Hashem, o foco é Yeshua. Se esse não for o foco, pode ser gentil, pode ser judeu, pode ser o que for, pode ser na igreja, pode ser na sinagoga, se o foco não for Hashem, o Todo-Poderoso, e Yeshua, no nome de Yeshua, perdeu o foco, não tem. O foco é Yeshua, sem idolatria. A idolatria também pode ser idolatrar o marido, a mulher, idolatrar um filho também. Tudo, até time, né? Eu gosto muito do Corinthians, mas eu não coloco ele acima do, né? Eu não sei quem flamenguista, eu não sei como é que é. Então, tô brincando. Mas tudo a gente tem que colocar um foco Hashem em primeiro lugar. Pode ser, se for o trabalho, a pessoa for workaholic e colocar acima do Todo-Poderoso, daquele que te dá o trabalho, também é uma idolatria. Então, tudo que for dogmas, superstições, essas coisas atrapalham o foco no Hashem. E essas coisas são criadas por homens, por religiões, por líderes que não têm um foco em Hashem. Então, o foco tem que ser em Hashem, para não ser idolatria em nada. O bezerro de ouro foi idolatria, Baal, que é Baal, em hebraico, é dono, ou marido. Ou seja, eles idolatraram aquilo como se fosse o dono deles. E o nosso dono, quem nos dá tudo é Hashem, em nome de Yeshua. Então, pode estar em qualquer lugar, sinagoga, igreja, judeu, gentil. Se o foco não for Hashem e Yeshua, já era. Você só não falou que é o que mais triste. Tem gente que idolatra o dólar, o dinheiro, o l'argent. Né? Esse é o mais triste. E é verdade. É verdade. É verdade. Agora eu tenho uma pergunta especial para o Sami. 2 minutos de pergunta, 2 minutos de resposta. E essa vai ser uma resposta difícil, Sami, porque para você é uma pergunta especial. Sami, Stachover. Sami Stachover, o que você vê de bom no Talmud, na Mishnah, na Guemará e na Cabala? Miguel, o que eu vejo de bom? Nem o papel que está escrito. Lamentavelmente, todos esses livros, eles se baseiam numa colocação vazia sobre Deuteronômio 31, onde se diz que Deus falava com Moisés, então
como ele falava com Moisés, ele teria ouvido de Deus a Torá oral. Fica difícil de explicar para alguém que Deus estava preocupado de quantos laços tinha nas cortinas do Mishkan e ele daria uma explicação falada para que Moisés a transmitisse. O que Deus falava com Moshe era simplesmente aquilo que ele relatou. O livro que nós cultuamos, que se chama Torá. E agora, cuidado. O que eu posso achar de bom? São raciocínios de homens. Se tem raciocínio de homem, eu prefiro seguir o meu. De repente é mais simpático. Mas, lamentavelmente, são raciocínios vazios, aonde provavelmente Deus olha e se desaponta. Agora, eu queria fazer uma amarração entre todas aquelas coisas que nós ouvimos e me deixa feliz de podermos transformar um bate-papo em alguma coisa que seja de ensino. Sabe o que salva? Yeshua na cruz, quando ele chegou lá e disse está consumado. Quando Yeshua nos disse está consumado, ele simplesmente garantiu para cada um de nós a salvação. A salvação não vem de você ter um Brit Hadashah. A salvação vem de você ler o Brit Hadashah. A salvação não vem de você ir na igreja. A salvação vem de você aprender o que está sendo dito na igreja. A salvação não vem da sinagoga. A salvação vem de você ouvir boa qualidade de igrejas e boa qualidade de sinagogas. Então, não é a menorá que vai nos salvar, não é o amezuzá que vai nos salvar, é simplesmente o sangue que Yeshua deu por nós na cruz. Essa, então, seria a resposta educada, porque, como te disse, de bom nesses livros, eu não vejo nada. Muito bem. Bom, a gente vai encerrar. Queria agradecer você, Sam Stachover, você, Benjamin Seber, você, Rubens, irmão Rubens, Walter Cherbaski. Queria agradecer muito e foi muito produtivo. Eu acho que se nós fizermos uma eleição com nossos YouTube espectadores para ver quem vai ser o presidente do Israel no Caminho, já temos bons candidatos. Eu acho que foi produtivo, acho que foi muito legal. E acho que deu para aprender bastante, realmente. Eu acho que o que eu tinha falado no começo, eu acho que as pessoas que não se sentirem cansadas e enfadadas com todos esses dilemas que nós temos interiormente, né? E essa conversa toda que foi muito proveitosa para mim, principalmente, acho que para todos nós, acho que foi muito legal. Glória a Deus por todas essas coisas. Glória a Deus em nome de Yeshua HaMashiach. Até a próxima. Tchau. Espectador. Até a próxima. Obrigado. Tchau.